Aleluia, tudo bem, meu irmão, minha irmã? Estamos aí para mais um devocional. Deus tem uma palavra gostosa para o nosso coração nesse dia. Te convido a gente dar uma passeada pela palavra de Deus, num tema que eu amo muito, num personagem que eu me identifico muito, que é Pedro. Mas vamos lá começar. Eu quero fazer um resumo aqui, porque eu preciso ser breve, tem bastante coisa para eu falar. Então vamos lá. Eu tentei compactar tudo. Vamos ver se vai dar certo. Amém, vai dar certo. Então assim, está lá em Lucas 5, eu quero dar uma resumida aqui, o começo de Lucas 5. Fala a respeito da pesca maravilhosa, aquele evento em que Jesus pede para Pedro lançar a rede e Pedro, dizendo para Jesus, Jesus, eu pesquei a noite toda e a gente não pegou nada, mas pela tua palavra eu lançarei a rede. E ele lançou a rede e de fato um milagre aconteceu, muitos peixes, a rede quase se rompeu, tiveram que chamar outros barcos. Mas eu quero iniciar a partir do versículo 8 de Lucas 5, que diz assim: Ao ver isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois com a pesca que havia feito, a admiração tomara conta dele e de todos que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão, preste atenção, Jesus disse a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo. Mas aqui o tema é que Jesus disse para ele: de agora em diante serás pescador de homens. O interessante é que Jesus não mudou a habilidade de Pedro. Pedro tinha uma habilidade de que era pescar. Ele era um pescador. Mas Jesus ele veio e mudou o que ele iria pescar. Ele falou: agora você vai ser pescador de homens. E Pedro, na sua caminhada, a gente vê, na sua caminhada lado a lado com Jesus, que ele era um homem muito cabeça dura mesmo. Ele era muito, muito sanguíneo. E a outra passagem, vamos lá, quero ser breve, está aqui. Lucas 22, a partir do versículo 31, onde Pedro é avisado. Jesus disse a Pedro: Simão, Simão, Satanás os pediu para peneirá-los como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não esmoreça, e quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Pedro disse: Senhor, estou pronto para ir contigo tanto para a prisão quanto para a morte. Jesus disse-lhe: Pedro, eu te digo que o galo não cantará hoje, antes que tenha negado 3 vezes que me conhece. Pedro era um cara sanguíneo, impulsivo, e falou: não, eu estou pronto. Não, ninguém vai te abandonar. Eu não vou te abandonar nunca. Nunca vou te abandonar. Mas a gente sabe de fato que foi o que aconteceu. Quando prenderam Jesus, Pedro, ele fugiu, Porém, ele acompanhou depois ali Jesus, ele viu, ele entrou aonde Jesus estava, e quando questionavam ele, ele foi falando: não conheço esse homem, não conheço, você está me confundindo. E 3 vezes ele negou Jesus e o galo cantou. Aí ele se lembrou da palavra que Jesus tinha dito e ele ficou profundamente triste. A palavra fala que ele de fato ficou arrasado. Agora, aqui está um outro ponto. Jesus aparece aos discípulos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. Aqui, achei. Marcos 16. Marcos 16, a partir do versículo 5. Quando Maria Madalena chega ao sepulcro no dia da ressurreição de Cristo, e no versículo 5 diz assim: E ao entrarem no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram com medo. Ele, porém, lhes disse: Não temas, não tenha medo, procurai Jesus. Vocês procuram Jesus o Nazareno, que foi crucificado, mas ele ressuscitou e não está mais aqui. Este é o lugar onde puseram ele. Mas ide e diz a seus discípulos e a Pedro que vai adiante de vós para Galiléia. Ali os vereis
ali o vereis como ele vos disse. A palavra diz, vai, diga aos discípulos e a Pedro. Como assim e a Pedro? Né? Jesus ele sabia que Pedro estava angustiado pelo que ele tinha passado. E falou, Pedro, eu não me esqueci de você, não me esqueci de você. Ou, de outra maneira, Pedro, por ser tão turrão, o anjo fala, se precisar desenhar, desenha para Pedro. Mas diga aos discípulos e a Pedro, para irem para a Galileia, que vocês vão me encontrar por lá. Porém, Pedro ainda estava meio desanimado. E o que aconteceu? Num certo dia, cadê? Deixa eu achar aqui. Está aqui. Achei. Está lá no livro de João. João capítulo 21, que fala que Pedro teve uma ideia. Ele tinha uma missão. Jesus tinha dado uma missão para ele ser pescador de homens. E Pedro tinha desanimado totalmente. Falou, eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes. Quantas vezes a gente já pensou nisso? Falar, não tem mais jeito, acho que eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes. Eu só sei fazer aquilo, não sei fazer mais nada. E foi isso que Pedro fez. Ele falou assim, lá a partir do versículo 3, do capítulo 21. E Simão Pedro disse, vou pescar. E eles responderam, também vamos contigo. Então foram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. De novo, Pedro cabeça dura, batendo com a cabeça na parede. Não era o propósito dele pescar peixe, era pescar homens. E ele, teimoso, achando que tinha tudo acabado, voltou a pescar, né, tentar pescar peixe. Mas o cara era profissional e não pescou nada. Não pescou nada. E mais uma vez a gente vê o desfecho dessa história linda. Quando Jesus aparece na praia. Aleluia. Jesus aparece na praia, está lá fazendo um peixinho e tal. Eu imagino que eles estivessem com fome porque passaram a noite pescando. E aquele cheiro do peixe na praia vindo assim, E eles olharam e Pedro reconheceu que era Jesus. Porque Jesus tinha falado a mesma coisa no primeiro encontro. Dito, lança a rede, vocês vão pegar peixe. E eles fizeram isso e pegaram mais peixes. Então Jesus reconheceu. Pedro reconheceu que era Jesus ali e se lançou na água e correu até Jesus. E numa conversa, Jesus diz a Pedro ali, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, sim, Jesus, eu te amo. Jesus 3 vezes faz isso. Na terceira vez, Pedro fala, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. 3 vezes Jesus fez com que Pedro dissesse que amava ele. 3 vezes Jesus fez com que Pedro dissesse, eu te reconheço. Porque anteriormente 3 vezes Pedro disse, não conheço ele. Mas agora Jesus estava restaurando isso em Pedro e dizendo, eu te conheço, Senhor. Eu te conheço, eu te amo, tu sabes que eu te amo, tu sabes de tudo. Então, Jesus falou, então apacenta as minhas ovelhas. Eu te chamei para ser pescador de homens. Aquilo ali, deu uma corda em Pedro. E Pedro tomou a decisão, não, realmente é isso, eu tenho que parar de ser cabeça dura. E a gente vê o desfecho dessa história lá em Atos 2, onde aconteceu uma pescaria maravilhosa. Atos 2, a partir do versículo 39. Atos 2 fala da descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, onde todos foram batizados. E Pedro, tomado pelo Espírito, faz um discurso a uma multidão. E aquele discurso lindo toma o coração das pessoas. A partir do versículo 39 diz assim, porque a promessa é para vós, isso Pedro falando, porque a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que estão longe, a quanto o Senhor nosso Deus chamar.
e os acolheram, e os aconselhava, e os exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Versículo 41. Desse modo, os que acolheram sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se quase 3.000 pessoas. Naquele dia foram pescados quase 3.000 pessoas. Pedro, de fato, pescou homens. Qual é o chamado que Jesus tem colocado no seu coração? Não deixe de lado. Não volte a fazer aquilo que você já fazia. Cumpra o chamado, obedeça, vá até o fim. Eu sei que Deus está contigo e Ele vai fazer tudo acontecer. Você não está sozinho. E a pergunta hoje é: para que Deus te chamou? O que você está fazendo? Você está parado? Você voltou a fazer o que você fazia antes? Não, continue, prossiga, persista. Deus está contigo. Aleluias, essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe o teu coração. Espero que você entenda e compreenda tudo que foi falado aqui, que a palavra de hoje foi sensacional para o meu coração, espero que tenha sido para o teu também. Que Deus abençoe a sua vida e compartilha, me ajuda, curta, beleza? Deus abençoe e até a próxima. E o louvor devocional de hoje, antes que eu me esqueça: Avivamento, adoração central, vou deixar aí também o link. Abraço, Deus abençoe.